Prezados agentes comunitários de saúde, agente de combate às endemias, meus colegas, eu sou Arovel, agente comunitário de saúde em Araci. No vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre a atividade presencial da disciplina 21. Veja bem que o curso está chegando aí na reta final. Estamos agora concluindo aí o penúltimo módulo, né? Teremos agora mais outras 5 disciplinas e assim fica comigo até o final que nós vamos aqui esclarecer dúvidas. Farei outro vídeo aí sobre o fórum, o que é que nós devemos comentar, tem lá uma ideia do que é que precisa para a gente interagir no fórum. E essa disciplina 21, a atividade presencial, ela está complexa. Eu vi aqui, é muito texto, isso acaba confundindo um pouco, mas vamos aqui dialogar um pouquinho e também depois eu vou mostrar outro vídeo aí também referente a como fazer essa atividade na prática, mostrando também como eu fiz. Assista esse vídeo até o final, que nós vamos ver aqui diversas possibilidades aí de temas, né, que você pode escolher para desenvolver a atividade presencial 21, que é sobre a educação em saúde. Lembrando que é um tema muito primordial, se antecipar ao problema. Educar em saúde significa promover saúde, significa difundir conhecimento para evitar que as pessoas adoeçam ou eventualmente aquelas que estão já em situação de risco que possam também ter melhor qualidade de vida. A sua contribuição para esse vídeo é somente comentar, é somente se inscrever se ainda não está inscrito. Já disse que é uma atividade um pouco longa, eu acho que é um pouco de exagero também a forma como eles estão apresentando essas atividades aí para serem realizadas. Poderia ser um texto mais resumido, algo mais simples. Então aqui praticamente está pedindo ali que a gente faça primeiro um plano de atividade, né, algo que nós devemos realizar na área, mas também pede uma outra atividade anterior, que a gente conversar com lideranças da comunidade, com moradores, né? E também identificar qual é o problema que nós devemos planejar para realizar na comunidade. Então, praticamente são duas ações em um só relatório que nós devemos produzir. Vamos lá? Bem, mais uma vez disse que fica a cargo do preceptor, está aí analisando, está esclarecendo dúvidas e também lançando as notas. E aí já adianto para aqueles que ainda não têm o preceptor, eu sugiro que você faça atividade, não deixe acumular, faça como você pode e aí poste lá no AVA. Isso vai ficar a critério do curso, eles têm conhecimento quem ainda não tem preceptor, então faça mesmo com todas as dificuldades, mas não espere o preceptor. Eu já realizei todas as 20 atividades presenciais e coloquei todas no AVA, também já falei com a preceptora que está tudo ok, que eu já fiz todas, vai ter reunião ainda, para a gente apresentar algumas atividades, tirar dúvidas de outras atividades seguintes, mas eu já disse que eu já fiz as minhas. Pode ser que ela peça para alterar alguma coisa? Pode, mas digamos que eu não estou esperando por isso, eu já adiantei, porque senão acumula e fica difícil para a gente finalizar o curso. Então faça aí também a sua parte, deixe pronto e se você tem preceptor, apresente a ele, a ela, para ver também aí a questão da nota ou se está tudo ok. Bem, o título da atividade você vai colocar lá, atividade presencial 21, atividade de educação em saúde, né? Seu nome, a unidade de saúde que você faz parte. Bem, o ambiente no qual pensará o planejamento e a realização da atividade será o contexto onde você trabalha. Então, já pense isso aí, você vai falar sobre a realidade da sua microárea. Você pode falar sobre uma comunidade, sobre um bairro que você trabalha, ou sobre a sua área em completo. Então fica a seu critério. No meu caso, eu trabalho em 5 comunidades da zona rural, aqui do município. Então eu posso falar sobre o problema que mais acomete uma comunidade, ou eu posso falar no geral, planejar algo no geral para todas as famílias dessas comunidades que eu trabalho. Que você vai realizar a atividade. Está dizendo aqui, mais à frente, nós vamos chegar a esse conhecimento, que é para você identificar um problema e a partir dele planejar uma ação de educação. Ou seja, se tem ali muitos hipertensos e diabéticos, talvez seja esse o problema e você deve pensar em uma ação para educar sobre essa questão. Vai educar sobre prevenir, né, melhorando ali a questão da atividade ou da alimentação,
atividade física. Então, isso é educar, é chegar antecipadamente ao problema, ou aqueles que já têm um problema também pode se educar, por exemplo, com informações referentes aí à alimentação, quais são os alimentos mais essenciais para quem é hipertenso, quem é diabético, quais devem ser evitados, a questão dos exageros. Então, pode planejar uma ação nesse sentido. Bem, essa ação ela pode acontecer, digamos que você pode escolher como local uma associação, uma escola. Então você pode escolher também uma escola para você realizar essa atividade. Digamos que é uma palestra, que é uma educação em saúde. Você vai falar de um determinado assunto, né? Então isso é educar em saúde. Então pode ser até mesmo aí a unidade básica de saúde. Você pode escolher como local para você fazer essa atividade, né? Na prática, né? Mas também já adianta aqui, se você não consegue planejar isso imediato para realizar esta semana, na próxima semana, uma ação mesmo na prática, você já pode fazer o arcabouço, né? Que é fazer o relatório dessa atividade, lembrando que você já fez no passado ou até como você quer fazer uma outra atividade. Então, digamos que você nem sequer realizou, mas você pode fazer um relatório de como realizar, tá bom? Então, não se preocupe aí, não tenho como fazer essa atividade, desenvolver essa palestra ou formar esse grupo ali de idosos, de gestantes, para trabalharmos alguns temas, mas você pode fazer isso planejando. Então, mesmo que não execute ainda, você deve apresentar essa atividade. Para os agentes de combate às endemias, nossos valiosos colegas, e vocês também podem desenvolver alguma atividade mais ligadas aí ao trabalho de vocês, né? Tem características mais específicas, pode ser aí referente a questão aí da dengue, né? Que é um assunto mais recorrente, né? E também ainda muito grave, que precisa as pessoas serem mais educadas a respeito dos perigos, né? Que causa a proliferação aí do mosquito Aedes aegypti. Então você pode planejar uma ação, tipo visitar uma escola e fazer uma palestra sobre as doenças causadas pelo mosquito da dengue, mosquito Aedes aegypti. Ou você pode fazer isso também em uma palestra na associação. Então você pode apontar que o problema principal do seu território de trabalho seja a questão aí do mosquito, mas pode ser também sobre alguns animais, doenças aí que afetam alguns animais, a exemplo de cachorro. Então você pode escolher algum desses temas. Mas antes de você escolher, pede que você dialogue aí com algumas pessoas da área de trabalho. Então, são elas que, digamos que vai dizer o que é que mais está sendo ruim na área que você trabalha. Então, pode ser que eles apontem outro problema aí, como a questão de lixão. Então, pode ser uma atividade referente à questão aí do saneamento básico. O nosso colega ACE pode desenvolver, mas ouvindo a comunidade. Então, digamos que é a comunidade que vai definir qual o tema que o ACS e o ACE pode elaborar aqui nessa atividade. Mas se você não tem um tempo aí de fazer esse diálogo com eles, não fique sem fazer atividade. Então você pode, digamos que, imaginar aí ou conversar por telefone com alguns deles e definir quais são ali os maiores problemas. Ó, aqui diz, sua tarefa, logo aqui embaixo, ó, se iniciará com o reconhecimento de quais são as principais necessidades de educação e saúde da comunidade. Para isso, você deverá identificar um problema. Então, você vai identificar um problema, mas também está dizendo o seguinte, ou entendido de outra forma, uma prioridade de saúde. Então, é um problema ou uma prioridade. Pode ser a questão do saneamento básico. Então, é um problema, mas é uma prioridade que seja sanado aquele problema, sim. Então, pode também escolher isso aí. Uma prioridade de saúde, como os grupos que já são realizados pela equipe de saúde, por exemplo, isso mais até para o ACS, grupos de hipertensos, né, grupos de hiperdia, diabéticos, ou que envolva ali saúde mental, então com pessoas que têm, por exemplo, ali ansiedade, com depressão. Então pode ser grupo ali de gestantes, de crianças, grupos ali temáticos para homens, grupos para mulheres, aí depois pensaria, se fosse um grupo permanente, outras atividades para manter esse grupo ativo. Aí diz, uma vez que reconheceu a necessidade de saúde dos usuários, família, comunidade ou ambiente, você partirá para a produção do planejamento de uma atividade de educação. Então é interessante aqui estar dizendo que você deve conversar com outras pessoas da sua equipe, também usuário, famílias, para identificar também quais são aí os maiores problemas que tem nessa área.
Número 1 ali está dizendo o que vamos fazer, né? Identificar um problema ou necessidade de saúde para o planejamento de uma atividade de educação e saúde. Depois, planejar atividades de educação e saúde, depois que você já sabe qual é o tema, qual é o problema. E realizar atividade educativa, isso é, digamos que realizar uma palestra, então já é sim colocando na prática o que você planejou. Pronto, a primeira coisa, você vai fazer no seu relatório dizer com quem você conversou, está dizendo, converse com pelo menos 3 pessoas da equipe que você trabalha, pode ser ali conversar com a ACS ou com a ACE, outros profissionais, né, pode ser a enfermeira, conversar com um usuário do serviço que você atende, ou seja, um morador, e também conversar com uma liderança da comunidade, né, que pode ser ali da associação, ou pode ser da igreja. Você vai dizer ali, ó, no seu relatório com quem você conversou. Então você vai começar aí o seu relatório marcando esse título, ó. Escreva esse título aqui, ó, abaixo em negrito. Você vai dizer lá, identificando um problema ou necessidade de saúde. Aí você vai seguir agora, vai dizer, conversei com o colega ACE, conversei com a enfermeira e conversei com o médico. Porque esses 3, digamos que eles também têm atendimento à população e eles sabem, o médico sabe qual é o problema que mais vem de determinada área. A enfermeira também vai saber se chega, por exemplo, muitas gestantes, adolescentes de determinada área, então de determinada comunidade ou bairro. Então ela pode apontar, eu acho que o problema mais aí na sua área é a questão de gestantes, né, adolescentes que engravidam, né? Ou também o presidente da associação ele vai dizer, não, o maior problema aqui nosso é a questão da falta de saneamento. A gente não tem água encanada, a gente não tem aqui a coleta de lixo e nem ruas ou a praça calçada, asfaltada. Então ele pode apontar isso também como problema. Ou você ouvindo esses 5, você e o morador também, ele vai dizer ali qual é o maior problema na visão dele. Então você vai ver ali o que é que mais se encaixa, o que foi mais citado por esses 5. No diálogo com eles ficou mais apontado que o principal problema da área é um lixão na comunidade. Então você vai ouvir aí, pode ser diversos problemas, ou todos eles podem apontar, tem muita hipertensão, muitas pessoas com pressão alta na sua área, nessa comunidade que você trabalha, então você pode escolher esse também como tema, né? Dessa forma, sugerimos as seguintes perguntas. Aí você pode se dirigir a essas pessoas com essas 3 perguntas, ou esses 5, né, que você vai perguntar. Pode ser até por WhatsApp, né? Você pode mandar, estou fazendo uma atividade do curso de saúde com a gente, eu preciso entrevistar você para identificar um possível problema na área em que eu trabalho. Aí você faz essas perguntas. As perguntas são, o que você entende por saúde? Que problema de saúde social ou ambiental você acha que tem na comunidade, no território? E aí você pode até citar, descrever que tem na comunidade tal, ou nas comunidades, ou no bairro. E aí a outra pergunta que você vai mandar seria, qual seria um tema de interesse sobre saúde para ser conversado em um grupo? Pronto, você manda essas 3 perguntas aí para 5 pessoas. E aí eles vão estar dando as respostas e você vai ver qual foi a mais votada, né? Qual foi a mais indicada. No relatório você vai escrever isso aqui, ó. Foram entrevistados 5 moradores e eles responderam que o que entende por saúde é mais isso e isso e isso, né? E que os problemas mais comuns na comunidade são o excesso de pessoas com hipertensão e também a falta de saneamento na área. Pronto, você pode dizer 3 coisas. Aí no final você vai dizer, sendo mais constante, o maior problema indicado, por exemplo, a quantidade de pessoas com hipertensão. Pronto, então você pegou essa ideia e vai fazer daí o seu tema. E aí você pode dizer, eles apontaram que o principal interesse em educação e saúde, ou seja, em fazer uma palestra, você pode até ser mais objetivo, né? Se a gente for realizar uma palestra na comunidade, você acha qual seria o melhor tema para a gente conversar? Você pode perguntar sim aos 5 entrevistados. E aí você vai constar no seu relatório quais foram a resposta deles e o que foi mais constante, ou seja, qual foi o mais principal indicado por essas 5 pessoas. Aí agora você já vai definir o problema, né, uma necessidade, por exemplo, se eles falaram que era porque tem muita hipertensão aí na comunidade, pronto, você já vai escolher aqui, ó, letra B, definir o problema, você já vai dizer, né, qual é o problema, hipertensão arterial, alta incidência de pessoas com hipertensão arterial, ou
qualquer outro tema, né? Aqui diz que você deve organizar as respostas, né? E aí no relatório depois você vai apresentar isso à preceptora. O 2 aqui está dizendo planejar atividade de educação em saúde. Então, depois que você já conversou, você vai planejar da seguinte forma. Agora, você já escreveu aí o que foi que você conversou com essas 5 pessoas, qual foi ali a sugestão dessas 5 pessoas. Agora que você já sabe qual é o principal problema indicado por essas 5, você vai fazer esse número 2, planejar atividade de educação. Aqui já é você sozinho agora. Você já sabe qual é o problema indicado, pronto. Então agora compete a você organizar o que fazer, qual é a sugestão para combater, digamos que esse problema. Então você vai fazer o seguinte, escolha um tema e aí você pode fazer no relatório dessa seguinte forma. Planejamento. Aí vai botar o tema da ação, digamos que grupo, criar grupo, o grupo para hipertensos. Então pronto, você botou isso, né? Ou realizar palestras na escola, nono ano do ensino fundamental, para conversar com os adolescentes sobre gravidez na adolescência. Ou também dizer que se o problema mais aí é a questão da dengue, né, que está afetando muito, você pode botar como tema aí, realizar a palestra sobre doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Quem é o público? Se é uma palestra na escola, qual é o público? Adolescentes digamos que se é do oitavo e nono ano, adolescentes de 12, 13 e 14 anos. Adolescentes entre 12 e 14 anos. Pronto, esse é o público. Se você vai fazer, por exemplo, sobre o maior problema é sobre os hipertensos, pronto, nós vamos criar, o tema é criar grupo ali com hipertensos, né? Você vai colocar aí como público-alvo a maioria da faixa etária, digamos que adultos entre 40 e 70 anos de idade, entre 40 e 80 anos. Então esse vai ser o público. Já se você quer fazer uma campanha sobre o Aedes aegypti numa associação, uma palestra, o público não vai ser mais aquelas crianças que, se você for fazer essa palestra, por exemplo, com esse tema numa escola, é interessante educar as crianças, né? Nesse tema de saúde. Aí o público seria também o da série que você vai fazer a palestra na sala de aula. Mas se você vai fazer essa palestra sobre o mosquito, né? Sobre a dengue em uma associação, o público vai ser o quê? Adultos, né? Preferencialmente adultos. Você pode marcar, né? Adultos que participam da associação. Pronto, a letra C, você vai dizer qual é a data dessa atividade e o tempo da realização. Porque uma palestra não passa de 30 minutos, porque é cansativo. Então, é uma palestra ideal ali entre 20 e 30 minutos, é o tempo fundamental. Materiais, a letra D, você bota aí, materiais a serem utilizados, 2 pontos. Aí agora você vai dizer o que você vai utilizar. É uma palestra na escola, você vai utilizar o data show, vai apresentar imagens. Então você pode colocar, vou levar só aqueles cartazes que tem na unidade básica de saúde. Então você vai botar aí, materiais a serem utilizados. Cartazes, né, ou folders, né, que tem na unidade de saúde falando sobre o Aedes aegypti, falando sobre a hipertensão, depende do seu tema. Né? Então o material a ser utilizado você vai marcar aí. Ou então você vai dizer que nada. Se você vai só dar uma palestra sem nenhum material, é só você falando, então você vai dizer que não vai utilizar nada. Recursos, você vai marcar. É na associação, então vai precisar ter um salão, vai precisar ter cadeiras, uma caixa de som. Então aqui é o que você vai precisar. Então é a acolhida. Se você está planejando, é você que vai fazer aquela ação. Então não é que você vai participar de uma reunião de associação e falar desse tema. Até pode ser no mesmo dia. Mas aqui quer dizer que você é o responsável. Então você que tem que organizar o ambiente, é você que tem que convidar as pessoas, é você que tem que planejar ali a acolhida para essas pessoas. Responsável pela atividade vai ser o seu nome, que é você mesmo. Aí você coloca desse mesmo jeito no relatório. Letra G, metodologia. Aí você vai botar lá, metodologia, como que vai ser? Então você vai botar metodologia, 2 pontos, exposição, digamos exposição oral, que é uma palestra. Você vai apresentar um slide, então você vai botar lá, metodologia, apresentar um slide com informações e imagens sobre o mosquito Aedes aegypti e as doenças que ele causa. Então essa é a metodologia, né?
é a forma como as pessoas vão aprender. Então vai chegar como essa mensagem para elas. A metodologia, se é um grupo de hipertensos, qual é a metodologia? Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma atividade somente falando para aquelas pessoas, ou eles vão ter uma forma de interagir? Ah, nós vamos formar um grupo, vamos dividir o grupo de hipertensos para que eles realizem atividades. Vamos fazer uma dinâmica. É tudo que vai acontecer durante isso que você planejou. Que vai ter uma caixinha de perguntas. As pessoas vão escrever uma pergunta, coloca na caixinha. Você vai tirar aquela dúvida, vai ler e vai responder sobre aquilo que constar. A minha metodologia vai ser realizar uma palestra ou apresentar um slide, ou vou utilizar um quadro, né, da escola para passar informações sobre determinado problema. Vai haver uma dinâmica, brincar, dançar ali durante aquela atividade. Ou a letra H, você vai botar aí também, escreva a avaliação no seu relatório. E aí você vai dizer como que você vai avaliar. Então você vai apresentar e você avaliou que eles aprenderam, o que o público interagiu. Então não se preocupe muito com esses detalhes aqui de como você vai escrever. Então a avaliação você pode até colocar, observar se eles estão interagindo durante a palestra. Avaliação, identificar quantas pessoas estavam presentes, se aquelas que você convidou não compareceu, você vai marcar um pouquinho. Então você vai dizer um pouquinho aí se elas participaram bem, foram ativas, se tiveram interesse e se mostraram interesse em continuar em outro momento, continuar com esse grupo, continuar com esse tipo de palestra. Então é isso aqui que você vai colocar no seu relatório, ó. Primeiro você vai colocar sobre aquelas 3 perguntas para identificar o problema, né? Você vai conversar com 3 colegas da saúde e você vai conversar com 2 da comunidade. Então a estrutura é essa, ó. Você vai fazer essa organização aí da letra A até a letra H. Pode escrever tudo isso e aí você vai responder de acordo com o seu tema. Colegas, eu vou mostrar depois como eu fiz esta atividade, mas por enquanto aqui eu preciso mostrar um tema amplo, né, que você pode pensar de forma diferente. Eu espero ter ajudado. Eu sei que não dá para tirar todas as dúvidas, porque realmente essa atividade ela é muito complexa. Ela vem aqui, ó, muita coisa para ler, isso confunde um pouco. Poderia ser algo mais facilitado. Olha que tamanho de texto. Então, às vezes, quando você está lendo no final, já esqueceu que leu no começo, né? Mas possa voltar aí o vídeo e aí você vai rever um pouquinho do que nós já conversamos. Abraço e até a próxima. Teremos mais vídeos aí também no canal sobre fórum, sobre as atividades passadas, todas elas como você pode realizar.